Boa noite! Vamos esperar o pessoal entrar. Bora. Ó, vocês já entrem, já vai colocando aí de onde vocês são. Vocês que estão aí no Instagram, já corre para o YouTube, porque a live vai ser toda lá, hein? Aqui no Instagram, eu só estou chamando vocês, pegando vocês. E a gente só vai aguardar o pessoal entrar aqui no YouTube para a gente começar. Boa noite, digam aí de onde vocês são, para que área vocês estudam, porque hoje a gente vai conversar, eu e o Elcio, a gente vai trocar uma ideia aqui, vai falar muito da área fiscal, né? Bom, ó, Ponta Porã, o pessoal aqui do Instagram, corre lá para o YouTube, hein? Ponta Porã, MS, Goiânia, ó, lá da minha terra. São Paulo, eita, tem gente para tudo quanto é lado. DF, show. Bahia. Pessoal, vocês que estão aqui no Instagram, já vou encerrando. Corre lá para o YouTube, porque a live vai ser por lá, hein? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora começar para mais uma live. Hoje a live é bem interessante. A vida após a posse. Eu acho que o que vocês vão ouvir aqui é para motivar. Para amanhã vocês acordarem, parecendo uma máquina destruidora para começar a estudar, porque o que a gente vai passar aqui para vocês é o lado gostosinho, porque por enquanto vocês estão aí do lado de lá sofrendo, né? Que vocês acordam cedo, tem que passar o dia todo estudando, né? Agora a gente vai contar as coisas boas depois, né? As coisas boas que acontecem É depois, isso aí. para que vocês fiquem mais motivados. Bora lá, pessoal do Instagram, corre para o YouTube que a gente já vai começar. Ó, Goiânia, Brasília, boa noite, boa noite. Bom, pessoal, vamos começar então. Hoje a gente vai falar basicamente sobre como é passar, né? Como é depois que você passa. Welson, boa noite. Se apresente para o pessoal, porque aqui, para quem não te conhece, se apresente aí, diga de onde você é, qual a sua formação. Beleza, pessoal. Vou falar com o pessoal, com os alunos da Quirla, né? O pessoal da minha turma aí, os meus alunos já me conhecem, tá? Mas eu sou piauiense, sou do interior, interiorzinho, cidade pequena de 7 mil habitantes, tá? Sou formado em contabilidade, né? E antes de ser auditor fiscal em Campo Grande, eu fui técnico tributário em Araguari e antes disso eu fui sargento do Exército, tá? Então, eu passei quase 9 anos no Exército e quase 2 anos como técnico tributário em Araguari. Agora, Araguari, Minas Gerais, tá? porque tem Araguari em São Paulo, né? Isso. Agora eu fiquei curiosa. Quantos anos você estudou, Welson, para a área fiscal? Até as primeiras aprovações, por volta de 4 anos, 4, 5 anos, foi isso. Foi isso. Bom, tem alunos do Elson aqui também, então eu vou me apresentar, porque a maioria que me conhece, mas quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Kirla Patielli, eu sou auditor fiscal, trabalho junto com o Elson também, lá aqui em Campo Grande, né? Você está em Campo Grande, né, Elson? Aqui em Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande. E assim, eu também, Elson, primeiramente, eu passei em um concurso, depois de vários anos, eu resolvi ir para a área fiscal. Eu sou formada em uma. Eu gosto muito de falar a minha formação, porque, diferentemente de você, eu venho de uma área totalmente atípica. Eu sou formada em educação física. Aí as pessoas pensam assim, como é que uma pessoa formada em educação física pode ser auditora fiscal? Porque, assim, é um mundo totalmente diferente, não tem nada, uma coisa não tem nenhuma Nada a relação com a outra. ver. E por que eu gosto muito de falar que eu sou formada em educação física? Porque a maioria das pessoas acha que para ser auditor fiscal precisa ser formado em contabilidade, ou precisa ser formado em direito. Mas o que a gente tem é auditores, psicólogos, auditores formados em educação física. Então, Dentista. dentista, o que você aprende quando você decide realmente passar vale muito mais a pena do que o seu passado de formação. Quando você realmente decide falar, não, eu vou ser auditor fiscal, cara, não tem nada que te para. Aliás, tem uma coisa que te para, Wilson, e a gente vai conversar sobre isso. Uma coisa que para a gente. Aqui, ó, é a nossa própria mente que para a gente. Mental. Mental. Exato. Se você conseguir controlar isso aqui dentro de você, as angústias que vão aparecendo, a gente vai conversar, os medos, as inseguranças, se vocês conseguirem controlar aqui, pessoal,
vocês serão o que vocês quiserem ser. Não há nada que vai parar vocês. Então, por isso que eu gosto muito de falar que eu sou formado em educação física. E eu estudei mais ou menos o mesmo tanto que você, Welson, o mesmo tanto. Eu estudei quando eu passei foi em 2019 o nosso concurso, né? 2019, final de 2019? 2019, isso. Mais ou Setembro, menos, eu acho, né? eu acho que foi julho, alguma coisa assim. Julho para setembro, alguma coisa assim. Por aí. E já tinha 5 anos e meio que eu estudava. E estudava sempre para a área fiscal. Welson, me conta aí, então, como é que era como foi o seu pré-edital? Me conta como era a sua rotina de estudo, porque como você trabalhava, na época, desde do início, você era do Exército, depois que você foi para Araguari. Assim, vou contar minha história de como eu consegui a aprovação, né, na área fiscal, né, consegui em Araguari, depois Campo Grande, né, mas assim, eu era do Exército, eu era concursado no Exército, eu era sargento, só que chegou um momento na minha vida, lá na vida militar, que eu não queria mais, estava insatisfeito, né, eu estava no Pará, né, e tinha acabado de ser transferido para o Rio Grande do Sul, né. E nesse intervalo eu sofri um acidente de moto, eu e minha esposa, eu passei quase 2 anos fazendo um tratamento de saúde, né, porque eu quebrei a perna, coloquei platina, né, e assim, eu decidi sair do Exército para ficar 100% estudando para a área fiscal, né, então foi uma decisão difícil, né, eu conversei com minha esposa e ela me deu total apoio, né, então eu pedi para sair do Exército só para estudar para a área fiscal, né? Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu já pedi exoneração e comecei a estudar de forma intensa para ser auditor, tá? Mas não foi nada fácil, tá? Como as pessoas pensam, tá? Tem toda a parte mental, tá? Então, a partir daquele momento eu estava desempregado, sobrevivendo só com minha rescisão do Exército. Então, a parte mental foi a mais difícil de superar, né? Porque eu tinha o dia inteiro livre para estudar, mas tinha toda aquela pressão, né? Eu tinha que passar logo, eu tinha que limitar os gastos, né? Para não gastar toda a rescisão. Então, essa é minha história depois que eu saí do Exército e passei na área fiscal. Nossa, você falou, eu até anotei aqui, você falou 3 coisas assim que são fantásticas. Apoio familiar, porque às vezes você decide estudar, e estudar para a área fiscal não é uma coisa que acontece daqui 2, 3 meses, é quase que é um tempo, é bastante tempo que você abre mão de tempo, você abre mão de sair às vezes com a família, de estar com a família. Vida social, né? De vida social. Vida social. E aí entra o agravante que você ainda tinha que controlar os gastos, então a pessoa que está com você, ela tem que entender esse fluxo também. E quando a pessoa não tem apoio familiar, é muito difícil, porque as pessoas que estão ao redor, ela tem que entender que aquilo é como se fosse um trabalho. E estudar, pessoal, é um trabalho. É como se você estivesse montando uma empresa. Eu gosto de brincar assim, é como se você estivesse montando uma empresa. O tempo que você passa até passar é o tempo em que você está fazendo a empresa dar certo. Depois que a empresa dá certo, aí você começa a ter os lucros, os benefícios, que é depois que você passa. Mas até você passar, pessoal, você vai estudar muito, você vai abrir mão de muita coisa. E se você não tiver pessoas do seu lado que te apoiam, apoio familiar, não vai ter mental que aguente, não vai ter mental, porque aí você passa a desacreditar até de você. Porque você tenta fazer uma coisa, a família não te apoia. Você tenta estudar, a família não te apoia, quer te tirar daquele lugar, né? Além do apoio familiar que você falou também, a questão de controle financeiro. Eu também, quando eu decidi, não, agora eu vou sair do meu trabalho. A parte de salário, eu vejo que muita gente não se preocupa com isso. Não se preocupa em ter controle financeiro. Muita gente que estuda não se preocupa em ter controle financeiro. Pessoal, viajar custa caro. E fazer prova fora do seu estado custa caro. Inscrição custa caro, às vezes você vai comprar um material, custa caro, e a gente não tem, e eu vejo que muita gente não tem noção de que as coisas custam dinheiro. E às vezes é necessário fazer esse controle, às vezes ter uma reserva, fazer porque senão, é isso que você falou, a cabeça vai embora, porque o dinheiro está acabando
o dinheiro está acabando, você fica pressionado que você tem que voltar a trabalhar, porque o dinheiro está acabando, você vai passar fome, mas ao mesmo tempo, se você voltar a trabalhar, vai quebrar. Diminui o tempo de estudo. Diminui o tempo de estudo, a qualidade de estudo, até você arrumar um emprego, até você aprender o lugar de trabalhar. Então, meio que uma gangorra, né? Você arruma um trabalho e aí vai desbalanceando uma coisa. E outra coisa que eu passei por isso também, um pouquinho da minha história foi, eu comecei a faculdade de Educação Física e logo eu percebi que não era o que eu queria, que não ia dar certo. Porque era baixa remuneração, não era um trabalho valorizado, então eu trabalhava muito para ganhar pouco. Eu pensei, não é isso. E eu já logo comecei a trabalhar e eu passei, para quem é de Goiás, aqui conhece, numa concessionária de energia que chamava Celg na época, que ela foi vendida. E nisso, eu comecei, fiquei lá por 12 anos. 12 anos é bastante coisa. Só que eu comecei a ficar insatisfeita. Pensei, cara, tem um mundo lá fora. E aí eu fui pesquisar de acordo com o meu perfil, e isso é muito importante para quem vai escolher a área fiscal. Não é só pelo salário, você tem que escolher muito pelo seu perfil. Porque ser auditor fiscal é complicado, porque é uma profissão muito boa, eu sou apaixonada. Só que, ao mesmo tempo, você lida com um volume muito grande de análise de dados, você lida com um volume muito grande, então é um trabalho muito interno, muito... Existem, no nosso caso, né, Wilson? Existem, claro, os auditores que fazem bastante tempo, mas no nosso caso, que é mais ESS, e cada vez mais a fiscalização está ficando mais digital, né? É muito raro a gente ir nas empresas, a gente faz muito trabalho mais digital, né, Wilson? Você quase não vai nas empresas também, né? Sim, a gente faz intimação, tudo online, né? A gente não tem contato direto com o contribuinte, então é tudo... A Receita Federal, por exemplo, ela não está fazendo mais atendimento pessoal, ela só faz atendimento pessoal em ultíssimo caso. Tudo é via ECAC, tudo é via digital. Você faz o protocolo, depois... Então, assim, é muito pouco contato, mas é muito análise de dados, análise de documento, análise de dados. Então, você tem que escolher muito. E aí, de acordo com o meu perfil, eu fui para a área fiscal. Você é ali, porque o salário é bom, eu gosto daquilo, eu gosto de ser... Eu tenho um perfil meio de auditora, né? E aí, quando essa empresa da Celg ela foi vendida, ela era uma empresa pública e ela foi vendida para... E aí ela ia passar a ser privada. Eu pensei, cara, eu acho que é o momento de eu sair disso aqui. Eles ofereceram um PDV, então eles ofereceram benefícios para as pessoas saírem, e eu pensei, eu acho que é agora. E é igual você falou, é uma decisão muito difícil. Você largar o que está seguro aqui para uma coisa que você não tem certeza. É como se você estivesse pulando num precipício escuro. Você não sabe o que está acontecendo, mas você não sabe se lá... Sem segurança nenhuma, né? Não, você não tem segurança. É isso, você vai abrir mão de um salário, você vai abrir mão dessa estabilidade, dessa segurança, desse conforto para uma coisa que é boa, mas que você não tem certeza, né? Você não tem certeza. E aí também, quando você sai do trabalho, e eu gosto de comentar, existem 2 pontos. A pessoa que trabalha e estuda, ela sofre com um negócio de falta de tempo. Aí, quando ela não consegue estudar, ela joga para falta de tempo. É porque eu trabalho, eu chego cansada, é falta de tempo. Só que a pessoa, pessoal, e aí a pessoa pensa, vou sair do trabalho que aí minha vida vai mudar. Existe um fator mental, para quem só estuda, que é um fator mental, nossa, se você não souber controlar, porque é o que você falou, você tem o tempo todo para estudar e você acha que você é obrigado a dar conta daquilo lá tudo, de estudar o dia inteiro, porque você não está trabalhando, você tem que sangrar estudando. Mas é difícil, a gente leva um tempo até entender que ter o tempo todo para estudar não significa que você consegue estudar o tempo todo. Você tem que conseguir muito bem equilibrar essas duas forças, né? Então, a pessoa que trabalha, ela sofre de falta de tempo. E a pessoa que estuda, ela sofre muito com a parte mental, porque ela está ali. E aí, ela não está trabalhando, ela se sente obrigada a ser útil, a fazer alguma coisa. E assim, demora um certo tempo para a gente entender que a gente não é obrigado a estudar o tempo todo, até porque a gente não consegue, né? Não consegue. Tem que equilibrar, né? Tem que ter um equilíbrio ali para você estudar, aproveitar um pouco, né, do seu dia, né? E tentar conciliar tudo isso, né? Eu estudava, eu era muito intenso, né? Porque a minha história do Exército,
eu trabalhava na engenharia, então eu trabalhava na construção de estradas mesmo, né? Então a gente trabalhava desde o sol, quando o sol nasce até quando o sol se põe, então a gente trabalhava ali carga de 10, 12, 14 horas diárias, né? Então, para mim, a intensidade era tranquila no estudo, né? Esse ponto aí eu não tive problemas, né? Mas eu tinha que tirar tempo para a família, né? Para minha esposa, né? Até para os meus cachorros, né? Eu sempre tive cachorro, né? Então tinha que ir na casa da minha mãe às vezes, né? Para visitar ela, né? Então tinha todo esse equilíbrio também, né? E fora isso, a pressão é muito grande, tanto a pressão interna quanto a pressão externa, né? Sempre tem alguém te criticando ali, falando, né? Pô, só estuda, não trabalha, então tem toda essa pressão. Até hoje você não passou? Se eu tivesse feito esse concurso, eu tinha justamente. E tem sempre aquela tia lá, aquele parente que pergunta, meu filho, e aí, até agora não passou, né? Tá aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, não passou em nada, né? Então a gente tem sempre que ter um mental, né? A parte mental muito forte para conseguir lidar com isso, né? Então eu acho que eu lidei bem com isso. Como foi a sua preparação? Pessoal, se vocês quiserem mandar dúvida, vocês podem ir mandando, tá? Porque eu vou responder. Mandaram até uma pergunta aqui, ó, aqui para trás. Fale um pouco como estudar para esse cargo. Mas vamos mudando e já vamos fazendo assim, Welson. Como foi a sua preparação? Você começou de forma tradicional, PDF de aula? Como foi? Cara, assim, eu comecei muito errado, porque eu tinha o sonho de ser auditor fiscal da Receita Federal, né? Então, eu passei 2 anos estudando exclusivamente para a Receita Federal, né? E o concurso não saía, né? Estudava, o concurso não saía. Então, imprimia material, né? Outro erro, imprimi várias apostilas, gastei dinheiro imprimindo apostila. Então, esse foi meu principal erro, focar em um único concurso, tá? Então, hoje, eu recomendo aos meus alunos, claro, você tem que focar numa área, mas tem que abrir um leque, né? Então, você estuda para a área fiscal, você estuda para a Receita Federal, pode estudar para a Receita Estadual, e tem as receitas municipais que pagam tão bem quanto a Receita Federal e quanto as receitas estaduais, tá? Então, a minha preparação foi muito errada no início, porque eu foquei só numa área, né? Só num concurso, na verdade. Welson, a nossa história é bem parecida, porque quando eu comecei a estudar, naquele concurso de 2014, falei assim, a Receita Federal não serve mais nada para a minha vida, só quero Receita Federal. Só que aí o que acontece? E é o que está acontecendo com o pessoal que está estudando para o TSE. Você fica esperando aquele concurso, fica esperando, e aí os cursinhos soltam aquelas notícias. O edital vai vir o ano que vem. Prepare-se, compre o meu material e o concurso. E aí você fica nesse ciclo, porque você sempre está achando que o concurso vai sair o ano que vem. E aí você fecha o olho. Igual nós que estudamos para a área fiscal. Quantos fiscos estaduais, quantos fiscos municipais, ISS, CEFIM, municipal? E para falar, né, Welson, existem municípios que pagam muito bem, inclusive o nosso é considerado o melhor do Brasil. Nossa, aí é o melhor aí do Brasil, né? O melhor do Brasil. Nossa, e é municipal, é melhor que Receita, é melhor que Estado, e é município, pessoal. Então, se você. E aí vocês querem, às vezes, focar. Eu vejo muito pessoal da polícia, da área policial. Eu quero só PF, eu quero só PRF, eu só quero Receita. Pessoal, quando vocês fecham assim muito o leque, vocês ficam muito restritos a quando o concurso vai sair, se sair, e você nem sabe que jeito que vai sair. Por exemplo, esse CNU aí. Muita gente estava esperando concursos aí de bastante tempo, que veio dentro do CNU, igual o UFT, totalmente atípico, totalmente fora do que já vinha. Então, às vezes, vocês ficam muito fechados e esquecem que existe uma imensidão de coisas boas por aí. E eu passei muito tempo assim, Wilson, fechada, totalmente fechada para qualquer outro concurso que não fosse a Receita. E eu vejo outro problema, né, de focar só num concurso, né? Você faz o concurso e você não é aprovado, né? Pode acontecer isso também, né? Às vezes
nós dois, né, estávamos focados só na receita, às vezes a receita ia sair, né, e ninguém garante a aprovação, né, não, então... Exatamente. Aí, o né, Elcio, então, a gente, igual você, né? Você também queria receita, eu também queria receita. Teve o concurso da receita, eu olhei para ele e falei assim: não, não quero isso para minha vida, não. Pra você ver tanto que as coisas mudam, né? Eu falei: não, investe. não, quer isso aqui, não, isso aqui, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Ô, Elcio, mas aí depois que você entendeu como é que era o fluxo, como é que você começou, então, a realmente estudar de forma correta? Bom, eu dito para os meus alunos, e é o que eu acho que é correto, né? Você tem que ter uma base de disciplinas, né? Então, se você estuda para a área fiscal, você vai ter ali de 8 a 10 disciplinas que são base, né? E você tem que ficar forte nessas disciplinas, né? E uma coisa que fica forte é fazer questões, né? Então, quando eu estudava para o CESP, por exemplo, eu fazia 3.000 questões por semana, por exemplo, né? Então, depois, claro, você tem que ver uma parte da teoria, mas depois você faz muitas questões, né? E fica forte nas matérias básicas, porque aí você pode atacar editais, né? Então, na nossa época lá, né, 2018, 2019, eu, por exemplo, fiz ISS Araguari, Uberlândia, Campinas, Guarulhos, Campo Grande. Então, com aquela base que eu tinha, eu atacava vários concursos, né? E a gente ficava ali na lista, né? Ficava um pouco longe em um pouco mais próximo em outro concurso, né? Então, você faz a base nas disciplinas básicas e depois vai atacando concursos, né? Então, é isso. Eu acredito que é isso. Você tinha formação específica, aí você conseguia fazer esses, porque eu lembro que Guarulhos era específico, não era? Tinha algumas... Era contabilidade, administração, engenharia, né? Então, tem alguns concursos que restringem Mas formações. A maioria não restringe, né? A maioria não restringe. A maioria não restringe, E assim, eu fiz contabilidade pensando já na área fiscal, né? Então foi depois do Exército? Na verdade, eu fiz contabilidade durante o Exército. Eu fiz EAD, eu fiz um curso à distância de contabilidade, pensando já em ser auditor. Assim, às vezes as pessoas pensam, eu não tenho... Porque para ser auditor, pelo menos um nível superior vocês precisam. Mas, assim, não precisa ser formação específica. Mas caso você não tenha, é melhor direcionar, igual você fez, né? Igual você fez, direciona para aquilo que vai te ajudar, que é geralmente direito e contabilidade, são as coisas que te ajudam, né? E aí, você pode fazer, pessoal, para vocês terem noção, tem edital, tem lugar que aceita tecnólogo. Então, você nem precisa passar por uma faculdade de 4, 5 anos. Você faz um tecnólogo aí de 2 anos e já está credenciado para ser auditor. Eu tenho um amigo no Cefaz Goiás que ele é tecnólogo. Meu irmão estuda para auditor também, meu irmão é do Exército também, né? Ele estuda e ele é tecnólogo em segurança pública, tá? Então, ele fez aquele cursinho de 2 anos para fazer concurso, né? Então... tem que ser estratégico. Às vezes você não tem, você só quer fazer para passar, né? Claro. Hoje, eu fiz contabilidade enganado, né? Eu achei, não, vou fazer contabilidade porque na faculdade eu vou dominar a contabilidade, mas é totalmente diferente. Diga a sua experiência agora, diga a sua experiência. Assim, eu zerei, assim, a vida. Quando eu estudei contabilidade na faculdade, é uma abordagem. Quando você estuda para concursos, é outra abordagem. Então, eu e Kirlan estávamos ali equiparados na contabilidade, praticamente. Tem pessoas que acham que precisa do direito ou precisa de contabilidade porque vai ter uma vantagem ou vai ter alguma coisa a mais. Mas é muito diferente, né, Wilson? É como se fossem mundos totalmente diferentes. Você estudar para concurso e você estudar na faculdade. Assim, você não vai ser aquela pessoa crua. Se a pessoa fala DRE, você vai entender. Vai saber o que é o débito e o crédito ali na contabilidade, mas fora isso...
Isso, para mim, era nada, porque eu vinha da educação física, né? Você, pelo menos, tinha uma essência, mas é muito diferente, pessoal, é muito diferente. A essência você pode pegar estudando, você vai, estuda e pega essa essência que a faculdade pode te dar, né? Então, não precisa você pensar que uma formação específica vai te dar uma grande vantagem. E outra coisa que eu vejo é que as pessoas pensam que para ser auditor precisa ser muito inteligente. Muito inteligente. Não. Conta um pouco aí da sua Assim, experiência. assim, eu vou falar da minha história, né? Assim, eu sou de Andical, no Piauí, um município pequeno, né? 7 mil habitantes, né? Eu nunca estudei em escola particular, né? Sempre em escola pública. Eu nunca fui o primeiro da sala, eu sempre era aquele mediano ali, tirava 6, 7, 8, estava ótimo, né? No Exército, né? No meu curso de formação do Exército, eu também não era o melhorzão, não, né? Então, a gente, claro, depois que você coloca na cabeça que quer aquele objetivo, você tem que dar o gás, tem que estudar de forma correta, né? Então, depois que eu decidi que eu ia ser auditor, aí aquela foi minha profissão. Eu era o concurseiro da área fiscal e eu só ia parar quando eu fosse aprovado. Então, tem essa diferença aí. A gente tem que encarar muito o estudo como trabalho, né? Não tem como. E agora eu vou contar minha experiência. Eu sou uma topeira, literalmente uma topeira em matemática. Matemática, exatas, estatística, então, aquele trem assim, eu abandonei a parte principal, aquela parte mais avançada da estatística, falei, vai com Deus, eu vou ficar só com a minha média, moda e mediana, e tá ótimo. Eu reprovei na escola em matemática, fiquei de recuperação. Eu tinha que fazer aula particular, porque eu era muito ruim. Eu descobri que eu não sabia nada de matemática. E na prova de Campo Grande, eu fiz o mínimo, porque era o mínimo que eu precisava para passar. O restante, eu gabaritei 3 matérias e fiz o mínimo em matemática. Se tivesse errado uma, estava fora, né? Se tivesse uma, tinha estado fora. Para você ver o nível. Só que às vezes a gente é tão ruim mesmo que é melhor você ir pelo mínimo e mata o que você tem facilidade, Sim. a ponto de que, como eu fiz o mínimo em matemática e eu gabaritei as outras, eu ainda fiquei em terceiro no objetivo. Então, às vezes, você precisa ser, já que é para ser bom, seja excelente naquilo que você tem facilidade. Direito, para mim, é a coisa mais gostosa do mundo. As matérias que eu tinha dificuldade, aí não tinha, não tem como. Existe a maioria das pessoas pensam assim, que elas têm que gastar o tempo delas para aprender o que ela tem mais dificuldade. E aí, às vezes, o custo-benefício de você ficar bom naquilo que você tem dificuldade é muito grande. É muito grande. É melhor você se tornar excelente naquilo que você tem facilidade, a ponto assim de não errar uma questão, porque é mais fácil você chegar no topo daquilo que você tem mais facilidade. E às vezes eu vejo as pessoas indo atrás do pote mágico no fim do arco-íris, procurando aquilo assim, aquela coisa que o custo-benefício não vai ser tão bom, né? Mas assim, não é só para os inteligentes, não é só para os inteligentes. Tanto é que pessoas que já tive vários relatos nesse sentido. Pessoas que foram nerds na escola, muito inteligentes na escola, quando vão estudar para concurso, não se dão bem. Não se dão bem. E as pessoas que tiveram dificuldades na escola, geralmente se dão bem em concurso público. Eu acho que essa parte aí tem outros fatores no concurso público, né? Então, a pessoa que é boa na escola, sei lá, eu não sei porque eu não era bom, né? Mas, assim, uma coisa que acontece... Eu não tive essa experiência, mas, assim, o que aconteceu comigo, né? E o que é uma característica minha é a persistência. A persistência e a disciplina, né? Então, o Exército foi uma grande escola para mim, né? Que me ensinou a ter disciplina. Então, ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estava estudando, né? Não importava se eu estava bem de mental, não importava se eu tinha, sei lá, discutido com a mulher, se alguém tinha falado mal de mim, eu estava lá, estudando. Então, a disciplina e a persistência, eu acho que são as principais características para você ser aprovado.
Essa questão dos militares, né, Wilson? Eu vejo o quanto vocês são disciplinados. Pode cair o mundo ao redor de vocês, mas se vocês têm uma coisa para fazer, tem meta para cumprir, vocês vão lá e cumprem a meta. Aí depois vocês vão resolver o Paranauê, mas vocês são muito disciplinados. A gente tem vários na nossa turma que são militares, né? E eu vejo alunos meus que são militares, eu vejo a diferença de disciplina. Eles podem não ser os mais inteligentes, mas eles são disciplinados. Eles vão fazer todo dia e vai fazer de novo, e amanhã eles estão lá de novo fazendo. E assim, eles não querem saber se eles estão bem, se está mal, se o dia está ruim. Ele só vai lá e faz. E eu, assim, eu admiro muito esse tipo de disciplina, viu? De conseguir meio que abdicar, não é abdicar, né? Mas meio que esquecer o que está acontecendo ao redor e ir lá e fazer o que precisa ser feito. E é isso. É isso, é isso. São as características que eu possuo, né? E assim, a disciplina é uma característica que ela não vem com você. Você pode treinar, você pode acostumar a ter disciplina, tá? Então, antes de entrar no exército, eu não era disciplinado, né? Então, eu aprendi lá, mas as pessoas podem aprender, os concurseiros podem aprender, né? Hoje mesmo, uma aluna falou comigo, né? Eu coloquei lá no meu stories do Instagram, que ela disse que não conseguia estudar, né? Às vezes sentava e não estudava, não rendia, né? Então, a orientação que eu dei para ela foi sente e estude, simples. Mesmo que o conhecimento não esteja entrando na cabeça, só o fato de você sentar na sua cadeira e estudar, mesmo sem compreender muita coisa, você está mostrando para o seu corpo, né, que o que manda é a disciplina, o que manda não é nem a vontade, não, é o ato de sentar e estar lá na frente do computador, mesmo que não esteja compreendendo nada. Então, a disciplina é isso, é fazer mesmo que não esteja com vontade. Exatamente. É basicamente isso. O simples ato de você sentar significa que você está mostrando para o cérebro, isso aqui eu deveria estar fazendo. Mesmo que seja cagado, mesmo que esteja ruim o negócio, mesmo que seja... Mesmo que seja ruim. Aquele dia que você está errando tudo quanto é questão. Você está se sentindo sei lá, uma topeira, não sei. Mas o simples ato de você sentar e estudar mostra, olha, isso aqui que eu tenho que estar fazendo. Você não deveria estar em nenhum outro lugar, você deveria estar ali sentado fazendo aquilo. Só isso. Nossa, vamos conversar agora. Como é que foi quando você foi fazer a prova aqui em Campo Grande? Como foi fazer a prova? Como foi? Assim, Campo Grande, eu vou falar a verdade agora. Campo Grande não era a minha opção, tá? Antes de Campo Grande, teve a prova de Guarulhos, né? Então, eu me preparei muito para Guarulhos, né? Acabou que eu não passei em Guarulhos, fiquei longe, né? Mas Campo Grande foi uma segunda opção, assim. Então, foi complicado em relação à parte financeira, né? Porque eu saí do Piauí para vir fazer a prova em Campo Grande, então teve todo aquele peso financeiro, né? Então, quando a gente está nessa situação, a gente pede ajuda a familiares, né? Nessa parte, meu irmão que é sargento ainda, né, do Exército, ele me ajudou muito, emprestava o cartão, né? Eu tratei isso sempre como um empréstimo, né? Seu irmão tá aí, vai querer cobrar os juros agora, hein? Vai cobrar. Vai cobrar juros altíssimos. Então, foi difícil vir para Campo Grande, né? Mas eu estava com o leque aberto, eu estava disposto a fazer qualquer prova que fosse, ou no Sul, ou no Norte, ou no Centro-Oeste. Então, nessa época, como eu estava com a base de todas as disciplinas da área fiscal, eu fiz provas de ônibus, fiz prova fazendo jejum forçado, né, porque não tinha o dinheiro para comida, né? Tem todo esse esforço que a gente faz, né? Quando eu vim para Campo Grande, eu fiquei num hostel. Hostel, para quem não conhece, é tipo um hotel que você fica num alojamento com várias pessoas, né? Então, tem toda essa parte, esse sacrifício financeiro que eu tive que fazer para vir para Campo Grande. Nossa, que história! Eu não tive, assim, a minha história foi mais ou menos assim. Eu queria ser Foz Goiás, mas eu queria ser Foz do Goiás, porque eu sou de Goiás. E aí eu estudei, mas eu estudei, só que eu estudava de forma tradicional.
Era só PDF videoaula, um pouquinho de questão. Chegou na hora da prova, não sei se você faz Goiás. Eu não conseguia fazer nem as contas. Era uma prova extremamente extensa, eu estava extremamente ansiosa e foi uma das minhas maiores decepções. Porque eu acho que eu fiquei em 174, alguma coisa assim, e era 114 vagas. Mas assim, sabe o que é um negócio te derrubar? Pensei, não, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu acho que foi o único momento em que eu me questionei realmente se a área fiscal era para mim. Mas foi um questionamento assim, e aí logo já veio você faça Santa Catarina. Fui fazer também. Só que eu estava tão chateada, tão triste, tão decepcionada comigo, e eu pensei, vou para a praia. Não quero saber disso aqui, não. Vou chegar lá e vou para a praia. Fui para a praia, não queria saber de mais nada. Fui para a praia. No dia seguinte, eu fui fazer a prova, tá? E eram 2 dias de prova. No segundo dia, eu já estava extremamente cansada, porque eu estava vindo assim, de um baque muito grande. Foi muito grande para mim. E aí, nisso, eu comecei. E eu vinha do estudo tradicional, a mesma coisa. E aí, depois disso, eu conheci o estudo por questões. No que eu conheci o estudo por questões, minha vida mudou. Minha vida mudou. E aí eu pensei, cara, isso aqui era. Como eu não pensei nisso, eu passei 5 anos da minha vida estudando, como isso aqui não. Eu não pensei nisso. Não pensei nisso. E eu comecei estudo por questões. E aí, próximo concurso que veio, Campo Grande. Não, aí eu olhei, a cidade era bonita. Eu olhei na internet, cidade bonitinha, não sabia nem Campo Grande que era, danado de nada. Cidade O bonitinha. salário da edital não era tão atraente, Não né? era atraente, o salário de 10 mil era abaixo da maioria dos fiscos, né? Eu pensei, vou lá, não estou fazendo nada. Dá para eu ir de ônibus, então, assim, porque eu moro em Goiás, daqui lá dá uns 700 quilômetros. Dá para eu ir de ônibus, então eu vou lá, vou de ônibus, vou lá fazer essa prova. Tá. Mas eu estudei bastante, estudei por questões. Chegando aqui, eu me apaixonei pela cidade. No dia da prova mesmo, quando eu vim, eu cheguei uns 3, 4 dias antes. E eu que sou uma pessoa mais calma, eu não gosto muito de badalação, eu gosto assim, eu gosto desse gostinho de Campo Grande. Você não tem muita coisa para fazer aqui, né? Mas a cidade é linda. É uma capital com cara de interior, que quase você não pega trânsito. Para onde você olha, só tem verde, só tem parque, uma cidade linda, bonita. E aí eu vim fazer a prova. E dei a sorte de passar. Engraçado foi o dia. Não sei se você jogou no olho da vaga. No olho na vaga. Eu joguei lá, né? Joguei. Quando eu saí da prova, porque foi a primeira prova depois do estudo por questões. Quando eu saí da prova, eu saí destruída. Eu falei, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Essa foi a pior prova que eu fiz na minha vida, porque quando você estuda por questões, você fica tão mágico o pensamento que você não reflete muito sobre o que você está fazendo na hora da prova, você só faz. E a minha prova foi meio que no automático. Eu fiz a minha prova totalmente no automático. Como eu não tinha parado para pensar a prova inteira, eu fui muito automático, eu saí da prova totalmente devastada. Pensei, caramba, eu vim aqui nessa instância fazer essa prova, não deu bom. Cheguei no Airbnb, que eu tinha um Airbnb, fiquei lá. Vou jogar no olho da vaga. Joguei lá, meu nome lá no topo. Pensei, tem uma coisa errada aqui, tá muito errado isso aqui. Aí, sabe aquela ansiedade concurseira quando sai o gabarito, que você aperta F5 lá toda hora? Era eu no olho da vaga. E meu nome não descia, só aumentava a quantidade de gente que colocava lá e eu lá entre os 5 primeiros. Pensei, caramba, eu acho que deu certo. Não acredito que deu certo. Você acredita que essa parte do olho na vaga foi a parte mais emocionante de saber que eu passei? Foi mais emocionante do que a posse em si. Porque é quando você fala, caramba, deu certo. Porque Deu certo, né? quando eu fui tomar posse, eu já sabia que tinha dado certo, né? Mas aquele momento do olho na vaga, caramba, meu nome não descia. E eu olhava um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, meu nome não descia. Eu pensei, caramba, deu certo mesmo. Já estava até fazendo planos. Como que eu vou para Campo Grande? Meu Deus do céu. E o bom do nosso concurso é que foi tudo muito rápido, não é, Wilson? Para os primeiros, né? Para vocês, até que não, Os primeiros, você tomou posse recentemente. Mas para os primeiros foi muito rápido. Não deu tempo nem de eu fazer a prova de você fazer F. Porque saiu o resultado, a gente já começou a fazer as outras etapas, porque tinha título, tinha investigação social, tinha curso de formação, e a gente foi fazendo um atrás do outro, assim. Eu sei que em janeiro a gente já tinha tomado posse. Em janeiro de 20, eu acho que a prova foi em junho, né?
E eu acho que a gente tomou posse em janeiro. Acho que foi. Em janeiro vocês tomaram posse, eu lembro. Eu lembro Foi da coisa posse de assim, vocês. de 6 meses, eu já estava trabalhando. 6 meses eu estava trabalhando. Então, aí eu passei por umas outras 4 etapas em 6 meses. A minha vida virou um caos, porque concurseiro nunca respira, né? A gente teve a prova de títulos, né? Eu não tinha títulos. Aí depois a gente teve investigação social, arrumar um monte de documento, lembra? A gente foi atrás de um monte de documento. Sim. Depois tinha um curso de formação que a gente tinha que acertar uma quantidade de questão lá, que senão a gente reprovava. Aí vai a gente sofrer de novo para estudar aquilo, porque Estudar de novo. Tinha que passar naquilo para fazer aquela pontuação, aí você já fica com aquele estresse todinho. E depois você ainda tem que vir fazer aquela quantidade de exames de saúde, para vir apresentar aqui para tomar posse. E assim, foi 6 meses bastante intenso para que eu conseguisse tomar posse. E aí, você tomou posse recente, né, Wilson? Foi quando? Tem 2 meses que eu tomei posse, né? 2 meses, né? 3 meses que eu tomei posse aqui em Campo Grande, né? Antes disso eu estava em Minas Gerais, na área fiscal já, né? Então, já estava mais tranquilo para mim financeiramente. Mas assim, Kirla, um ponto que eu quero chamar a atenção para o pessoal aí, né? É a quantidade de vagas do edital, né? O nosso concurso em Campo Grande eram 10 vagas, né? 10 vagas imediatas, né? Então, houve um primeiro curso de formação com 50 pessoas, todas foram chamadas, né? E houve um segundo curso de formação com mais 50, né? Então, quase todos já foram chamados também. Então, às vezes a pessoa deixa de fazer uma prova porque são poucas vagas, né? É isso, né? Então tem que fazer prova. Faz prova, por mais que seja uma vaga, cadastro reserva, porque o concurso pode andar, a fila pode andar, né? Então tem essa perspectiva aí também. Uma coisa, olha, na área fiscal eu vejo muita gente, chamar muito. Às vezes 5, 10 vagas ali, 3 vagas, e quando vai chamando muita gente, porque a área fiscal realmente precisa muito, e principalmente quando o trabalho é valorizado, igual Campo Grande, ele teve uma evolução de arrecadação muito grande, muito grande. E foi isso que os primeiros entraram, acho que a gente entrou em 40, se eu não me engano. A gente elevou bastante a estrutura e a arrecadação, e aí possibilitou que vocês pudessem entrar, porque quando o trabalho é bem feito, existe a possibilidade de entrar mais pessoas, né? Então, não vá pensando que é 1, 2 vagas e que não vai dar certo. Vai dar certo, sim. Pessoal, podem mandar dúvidas aqui. Eu tenho uma pergunta, pode mandar, Camila. Pode mandando que eu vou respondendo para vocês. Para vocês verem a diferença, eu tenho 4 anos e meio que eu tomei posse. O Elson tem 3 meses, né? Então, o ciclo ainda está rodando. Depois, o concurso foi em 2019, está chamando gente 19. Tá chamando. Chamou gente semana passada, né? Na verdade, dia 1º deste mês já teve mais gente que tomou posse aqui. 2 pessoas, eu acho? 2, foram 2. Né? Porque substituição, né? Uhum. Ô, Elcio, agora me conta, como é a sua vida após a posse? Mil maravilhas, né? A vida é outra depois que você toma posse, né? A primeira vantagem que eu acho, né, que eu posso afirmar aqui, é que você não tem mais aquela obrigação de estudar, né? Então, quando você está só estudando, né, tem aquele peso na consciência, né? Às vezes você deixa de estudar um dia e já vem um peso na consciência, pô, eu deveria estar estudando, né? É complicado isso, né? Então, depois da posse, né, que você está no seu cargo, o cargo dos sonhos, que eu gosto de chamar, né? Hoje eu estou no cargo dos sonhos, então você não tem mais aquela preocupação, aquela pressão de estudar, né? Uma segunda coisa que eu posso falar aqui é a parte financeira, né? Então, hoje eu estou tranquilo financeiramente, né? Tenho uma casa boa, né? Apesar de ser alugada ainda, mas eu não tenho mais problemas financeiros que a gente tinha quando é concurseiro, né? O concurseiro é um liso, né? Uma pessoa sem dinheiro, né? Então, aquilo ali é complicado demais, né?
Então, tem a estabilidade financeira, tem a tranquilidade de não precisar mais estudar, né? Tem a sensação de dever cumprido, né? Então, hoje eu tenho a sensação, pô, eu objetivei um sonho e consegui, né? Por mais que eu tenha caído, por mais que eu tenha tropeçado, eu alcancei aquilo que eu objetivei, né? É isso. É mil maravilhas. Vamos começando, né? Eu acho que uma das coisas que mais eu paro e penso assim hoje, nossa, assim, direto eu me pego pensando, hoje eu sou exatamente a pessoa que eu sonhava ser há uns anos atrás. Hoje eu sou exatamente a pessoa que eu sonhava, aquela pessoa que eu queria ser lá atrás, sei lá, 10 anos atrás, hoje eu sou essa pessoa. Caramba, isso dá um peso, isso é assim, às vezes eu fico sem palavras até para dizer o que eu sinto, porque quando você passa em concurso, é mérito seu, ninguém estudou por você, ninguém foi fazer a prova para você, ninguém te colocou lá. É você que foi para lá, é você que está, é seu desempenho, foi a sua disciplina, foi a sua constância, foi a sua vontade, foi o seu desejo. Ninguém te colocou lá. E isso é uma vitória pessoal muito grande. Então, eu acho que a vida após a posse, uma das coisas que me batem vez ou outra é entender que o quanto isso que eu estou vivendo hoje é mérito meu. Isso que eu estou vivendo é mérito meu. Claro, eu não posso abrir mão da minha família, que me apoiou bastante. Inclusive, quando eu fui sair do meu trabalho. As pessoas que me ajudaram, os professores, a UTEC, claro que eu não posso abrir mão disso, mas se não fosse a minha parte principal, a minha constância, a minha vontade, aquele dia que você não quer estudar e você senta e estuda, aquele dia que você erra tudo e você fala isso aqui não é para mim e eu sou burra demais, eu não sei se eu vou conseguir passar, é aquele dia que você luta. Quando você passa, é a confirmação de que tudo aquilo que você fez para trás valeu a pena, não tem como, e foi você que fez dar certo. Ninguém mais fez dar certo por você, foi você. Então, existe uma meritocracia muito grande nisso aqui. E você parar e pensar e olhar para trás assim, caramba, eu sou aquilo que eu sempre quis ser. Hoje eu sou aquilo que eu quis ser, sempre quis ser. Nossa, isso tem um peso muito grande. E aí, Elson, vou te contar uma coisa, sinto saudade de estudar, você acredita? De vez em quando a gente vem essa loucura na cabeça, né? Pô, deveria fazer uma provinha aí, né? Só para ver como é que. Minha vida tá um tédio, acho que eu vou estudar um pouquinho, cronometrar umas horas aqui. Tá tudo muito parado, tá muito calmo. Deixa eu colocar uma pressão aqui. É isso, é isso. Assim, quando eu estava em Araguari, né, já estava empossado em Araguari, né, eu estudava ainda, assim, brincava de estudar, né, mas a minha esposa falava muito, larga essa vida, você já passou aqui, está só esperando a nomeação em Campo Grande, por que está estudando ainda, né, então, mas hoje eu parei, definitivamente parei, não quero mais, hoje, minha missão hoje é ajudar outras pessoas a serem aprovadas, né, hoje essa é a minha missão. O nosso cargo não tem mais para onde sair, né? O nosso físico é um dos melhores, o nosso CEFIM é uma das melhores. Não tem como mais a gente ir para mais, não tem como. Não tem para mais. Outra coisa é as experiências, Welson. Hoje eu posso viver experiências que eu não conseguia viver antes. O que eu digo de experiências? Eu pude aprender a jogar tênis, uma coisa que eu sempre quis e que eu não tinha condições financeiras de pagar uma aula de tênis, porque é muito caro. Então, hoje eu tenho condições de pagar a aula de tênis. Eu tenho uma parada por agora, mas eu tenho condições de pagar aula de tênis, eu tenho condições de investir naquilo que eu gosto, eu tenho condições de viver experiências de ir em restaurantes que antes eu não tinha condições, de ir no supermercado sem ficar olhando quanto custa as coisas. Medo. Sem medo, né? Sem medo. Sem medo. Nossa, você poder, igual eu não tenho filhos, mas tenho uma cachorrinha, eu poder dar um tratamento de saúde que ela precisa se ela ficar doente, eu poder comprar um presente para minha família, um presente para os meus pais, um presente para alguém, poder proporcionar às pessoas que eu gosto experiências junto comigo, né? Então, essa parte financeira é muito importante. Você poder, literalmente, meio que ficar meio despreocupado, né? Porque
você está estável, no meu caso, a gente já conseguiu a estabilidade, você está num emprego muito bom, você vive uma vida muito boa, e, cara, você pode viver experiências que você não podia viver antes. As pessoas hoje, por exemplo, esses dias para trás eu fiquei doente e eu tive uma infecção no rim. Eu pude pagar um tratamento particular de limpeza, de tratamento integrativo para mim, coisa que eu jamais teria condições de pagar antes. Jamais. Então, eu cuidei da minha saúde de forma mais saudável, mais integrativa, porque a medicina integrativa é muito cara, né? Então, a parte de saúde, a parte de viver experiências, a parte de você poder comer coisas melhores, né? Você come uma coisa ali, uma coisa aqui, um pouco melhor, você já não passa mais, portanto, assim, você pode viver experiências. E fora que aí agora você não precisa mais viver naquela loucura. Será que vai dar certo? Será que vai passar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Nossa, eu preciso passar, eu preciso resolver a minha vida. Hoje você está do lado de cá, hoje a gente está do lado de cá, né? A gente sente saudade e uma coisa muito interessante, quando a gente está estudando, a gente não vê a luz no fim do túnel. E depois que a gente toma posse, a gente olha para trás e fala, cara, eu faria isso aqui tudo de novo. Faria tudo de novo. Para chegar onde eu estou, eu faria tudo de novo. Parece tão fácil depois, né? Depois que a gente consegue, parece tão fácil. Assim, eu vou falar uma experiência que eu tive, né? Assim, quando eu comecei a estudar para a área fiscal, né? Eu estudei para fiscal, fiz provas de tribunais de conta também, né? Eu lembro de um fato esse fato até hoje é engraçado hoje, mas na época foi triste, assim, né? E a gente abre muita boca, né? Pelo menos no meu caso, vou fazer uma prova ali e tal, né? Aí eu falei para um colega da minha esposa, né? Que eu ia fazer uma prova em Recife, era o TCE Recife, né? E eu falei, se eu passar lá, eu vou ganhar mais de 20 mil reais por mês, né? E esse colega da minha esposa falou para ela, né? Teu marido sonha alto demais. Se ele continuar assim, vocês dois vão morar numa choupana, né? Então, choupana é uma residência paupérrima, né? Uma residência pequena, né? Então, hoje a gente mora numa casa muito boa aqui em Campo Grande e eu sempre lembro desse fato, né? Da pessoa mesmo que por brincadeira, né? Brincadeira da parte dele, né? Mas para a gente que é concurseiro, a gente sente, né? Então, aquilo me doeu muito naquela época, né? Mas hoje é motivo aí de orgulho, né? Porque eu consegui. Hoje eu tenho uma casa muito boa em Campo Grande e hoje a gente não mora numa choupana, né? Eu consegui ser aprovado e hoje eu posso dar uma casa digna para minha família, né? Para minha esposa, né? É isso, o concurso tem isso, né? Tem essa parte positiva. Welson, e é interessante, né? Porque se a gente pensar, quantas pessoas não acreditam, às vezes, na gente, né? Às vezes a gente quer a área fiscal, a gente quer ir muito para cima, assim, a gente quer um salário bom, e as pessoas com mentalidade pequena, às vezes, não acreditam, né? Sim, e se você se deixar, né, levar por essas pessoas, por esses pensamentos, você também não vai crescer, você não vai sonhar alto, né? Então, você tem que blindar a sua mente, né, blindar os ouvidos para pessoas, para pensamentos, né, para atitudes negativas, né? Você tem que fazer sua parte e acreditar, confiar no seu potencial, né? Porque você fica pensando, estudar já é muito desgastante mentalmente. Aí chega uma pessoa e fala: você está sonhando alto demais, cara. Baixa essa bola aí. Você não é tão grande assim, você não tem competência para isso. Vamos mais para baixo, salário de 5 mil, você não tem capacidade para isso. E aí se você não tiver uma mente muito blindada, você acha que é verdade e começa a questionar se você realmente é capaz de passar na área fiscal. Pessoal, se você tiver determinação, se nada entrar, se você não deixar nada entrar na tua frente, se você não parar,
O único jeito de fazer isso dar errado é se você desistir, porque se você não desistir, você vai passar. Pode levar 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas se você não parar, você vai passar. Você vai passar, não tem como. A única forma de você não passar é se você desistir. Se você desistir, aí você venceu. Aí você perdeu, né? Porque você desistiu para si Você mesmo. foi vencido, né? Você Então, foi vencido por você mesmo, né? isso. Eu tenho até um vídeo que eu falo aqui no YouTube que as pessoas ficam tão preocupadas com a concorrência. Ah, foi 500 pessoas por vaga, foi 200 pessoas por vaga. Pessoal, se vocês pararem para observar racionalmente, das pessoas que se inscrevem, algumas nem vão. Das que vão, dá para contar nos dedos as que estudam. As que estudam, dá para. Nossa, não, sobra dedo na mão para contar aquelas que realmente estudam. Que eu geralmente considero ali uns 10%. De todos os inscritos, 10%. E dos que realmente estudam, existe ainda aqueles que estão no momento de passar, porque não é porque você está estudando que você está no momento de passar, às vezes não é o seu momento. Passar de imediato, né? Às vezes não Você é o ainda seu não momento. está competitivo, né? Não está Exato. competitivo ainda, né? E aí vocês ficam preocupados com concorrência. Pessoal, vocês têm que preocupar com uma única coisa, a mente de vocês. Blinde a mente de vocês. Blinde para comentários ruins, blinde para os seus próprios comentários malvados. Sabe aquela pulguinha que você fica, aquela vozinha do mal na sua cabeça, que fica questionando todo momento se você é capaz, a todo momento querendo te derrubar, a todo momento começa umas conversinhas do mal. Você tem que blindar a sua mente. Blindou sua mente, você consegue manter um fluxo. E aí as coisas ficam gostosas. A maioria, os militares são exceção. Pouco falar que militar é exceção, mas a maioria das pessoas tem a vozinha do mal que fica lá. Ai, meu Deus, isso aqui eu não vou conseguir, eu sou muito burra, eu não vou. Eu não sou. Isso aqui é muito difícil. Área fiscal, então, é só para quem é inteligente, eu nunca vou passar nisso aqui. Sei nem para que eu estou estudando para a área fiscal. Eu nunca passo os concursos, vou fazer a prova, eu nunca vou passar. Então, vocês têm que blindar muito a mente de vocês, tá? Porque vale muito a pena estar no ar de carro. Vale muito a pena, pessoal. A vida da gente muda demais. E, assim, a gente passou por um cargo muito, muito grande. Muito bom, na verdade. Um dos melhores do Brasil. Nem há mais necessidade da gente continuar estudando. E agora, tanto eu quanto o Elson, a gente gosta tanto disso que a gente agora está querendo simplesmente ajudar vocês. O Elson, tem algumas perguntas aqui, vamos abrir para o pessoal perguntar? Vamos lá. Ó. Isso. Professora, sou militar, também gostaria de prestar algum concurso da área fiscal, porém teria que ser municipal ou estadual. Meu sonho era ser PRF, mas não posso sair de São Paulo. Qual você indicaria? Indica aí para ele, Elson. Tem Cefaz São Paulo, que está saindo, né? Cefaz São Paulo. É ótimo, vem com muita vaga aí, mais de 300 vagas, e devem chamar, sei lá, 800, 900, muita vaga. Tem Cefaz São Paulo, tem ESS São Paulo, e ESS São Paulo saiu quando? Ele saiu... E ESS São Paulo saiu. Eu só não me lembro o dia, mas... São Paulo, concurso. Eu não me lembro, mas foi recente, então vai demorar mais. O ISS São Paulo vai demorar mais para sair, mas tem Cefaz São Paulo. Receita Federal já é mais difícil. Isso. Receita Federal é mais difícil para você, porque Receita Federal, geralmente, quando você passa, você vai para a fronteira. Vai para a fronteira. Isso, você vai para a fronteira e depois de muitos anos é que você pode escolher para onde você vai. Então, para você, o melhor é Cefaz São Paulo ou ISS São Paulo, só que ISS São Paulo só é recente, então vai demorar a sair de novo. Você ficaria muito restrito a um concurso só. Então, eu te sugiro analisar melhor. Assim, o que eu falo para os meus alunos é cortar o cordão umbilical, né? O pessoal que é de São Paulo corta o cordão, abre o leque para outros estados, né? Pessoal, eu tenho muito aluno do Piauí e eu falo muito, corte o cordão. Tem tanto estado bom, tanta cidade boa no Brasil, né? Então, se aventure no Brasil, né? Ainda mais com salário bom aí, acima de 20 mil, então vale muito a pena se aventurar no Brasil aí. Se o motivo dele for um tanto quanto pessoal, assim, a família, que não tem como, alguma coisa nesse sentido,
Aí eu te sugeriria para poder tentar meio que conciliar com algumas áreas, o que vai ser bem difícil para você, tá? Mas só se você realmente não puder sair, tá bom? Mas é o que o Cefaz São Paulo e a CS São Paulo, se receita para você não daria. Vamos lá. Como você sabia que estava evoluindo nos estudos? Após adotar um método correto e mais adequado para você, você fazia simulado? Você fazia simulado, Elson? Assim, para falar a verdade, eu não gostava de simulado porque eu acho que o simulado às vezes engana, tanto para o bem quanto para o mal, né? Às vezes você faz um simulado, vai muito bem, na prova você é, é detonado, né? O que me fazia saber que eu estava bem era fazia provas e às vezes ficava nas listas ali, ficava próximo das vagas, isso que me fazia saber se eu estava no caminho certo. E também acertar questões em casa, né? Então, você começa a acertar questões, você sabe que você está no caminho certo. São essas duas coisas. Mas o mais, para quem não tem como fazer muita prova, né? O site de questões de vocês não mente, pessoal. Vocês começou a errar muita questão, vocês ainda não estão no ponto. Começou a acertar muita questão, está no ponto, então. E uma coisa que eu digo para vocês, eu também não gosto de simulado. Simulado é muito perigoso. Tanto quando você se sai muito bem no simulado, para começo, eu não acho que simulado represente realmente o que vai cair numa prova. Esse é o primeiro ponto. Sim. Mesmo aqueles feitos no site de questões. Se você se sai muito bem no simulado, você fica com o ego inflado, às vezes de forma incorreta. E na hora da prova você leva um taco, e aí você fala, mas o que aconteceu de errado? Aí você. Porque quando você vai bem no simulado, não significa que você vai bem na prova, tá? Não significa. E pode acontecer o contrário também. Você se dá mal no simulado, fica com o ego tão machucado que aí você fica até sem vontade de estudar. Às vezes você está chegando na reta final ali da sua prova, você faz um simulado que você se dá mal, aquilo te dá um banho de água fria. Aquilo acaba com a sua reta final, acaba. Então é melhor não fazer simulado, tá? Eu não fiz simulado e eu sugiro para vocês não fazerem também, tá? Welson, quanto tempo você estudou por questões para passar? Você chegou a estudar só por questões ou você fazia meio que uma mescla? Porque para vocês, porque às vezes o pessoal vem do só por questões, né? O Elson também, ele estuda de forma tradicional, ele ensina os alunos a estudarem de forma tradicional também, usando PDF, videoaula para fazer, e depois ele passa para questões, né? Assim, chegou um momento que eu estava só nas questões, realmente, né? Ali quando eu tive toda a base das disciplinas, eu ficava realmente só em questões. Tanto é que eu fazia mais de 3.000 questões por semana. Então, o que eu acho que faz crescer realmente são as questões, né? Você aprende com os comentários, né? Eu acho que as questões faz crescer, até porque na hora da prova você vai encontrar questões, né? É isso. Exatamente, você precisa ser bom naquilo que. Você precisa treinar a habilidade correta, né? A habilidade correta numa prova objetiva é a questão, não tem como ser diferente. No estudo por questões, dá para passar para o concurso do Correio até o fim do ano? Lucas, quem vai te responder melhor do que eu é seu próprio site de questões. Porque você precisa se conhecer, você precisa saber quem é você. Você é uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, em português? Você é uma pessoa que tem facilidade? Você é uma pessoa que demora a aprender alguma coisa? Ou você é uma pessoa que não, que você é mais rápida? Porque você precisa se conhecer. Uma das coisas principais, eu acho que uma das habilidades que eu demorei muito para entender foi que eu precisava me conhecer. Por muitos anos eu ia para as provas, fazia prova achando que eu estava assim arrasando, mas eu não me conhecia. Eu não sabia em quais matérias que eu tinha dificuldade, quais matérias que eu tinha facilidade, e acabava que ia para a prova, eu não passava e ficava frustrada, porque eu tinha uma expectativa sobre mim totalmente distorcida. Eu não me conhecia. Então, o seu site de questões vai te dizer muito bem se você está acertando as questões, ou se você está conseguindo absorver muito bem o conteúdo das questões estudando, isso é um ótimo sinal. Agora, se você é uma pessoa que demora um pouco mais, que tem mais dificuldade, eu não posso te dizer que até o fim do ano você passaria no concurso do Correio. Mas o que eu te digo é, continue estudando, escolha uma área, fique nela e vá até o fim. Uma das coisas que eu vejo
por exemplo, o pessoal que estuda para Correio, estuda para INSS, Banco do Brasil, são pessoas que não são focadas em uma área específica, são pessoas que saem fazendo vários concursos, de áreas totalmente aleatórias. E isso é muito perigoso, porque você não fica bom em nada. Você não fica bom no concurso de Correio, você não fica bom no Banco do Brasil, você não fica bom no INSS. Saiu um edital, você já quer logo fazer. A minha sugestão, primeiro, você quer passar a vida toda estudando trabalhando no Correio? Você quer isso para a sua vida? É isso que você quer? Então, escolha a área. Eu não sei nem que área que é a dos Correios. Eu acho que é executivo? Não sei. Não, é economia mista, né? Acho que é. Só segue nisso, só segue nisso. Não estude só para um concurso, só porque ele vai estar para sair, tá? Só se isso for parte da sua vida mesmo, tá bom? Vamos lá, mas... Ó, qual a estimativa de vocês para um novo concurso de Campo Grande? O atual foi prorrogado até 25, mas tem poucas para chamar ainda, não, né? Não, é? Olha, levando em consideração, né, Nelson, o intervalo entre o concurso anterior e o nosso, que foi 20 anos, a perspectiva não é muito boa, tá, John? Entre o concurso anterior ao nosso e o nosso, foram 20 anos. Se você puder esperar, a perspectiva não é muito boa, não. A ideia sempre é estudar para a área, né? Não ficar esperando um concurso único, né? Esse é um erro. O John é daqui, por isso que ele está perguntando. Ele até tinha falado anteriormente, mas assim... Eu conheço o John, eu conheço o John. Você conhece? Ah, então tá fácil. Você conhece. Ele já me perguntou sobre isso. Foi? Foi. Mas eu não esperaria concurso de Campo Grande, não, tá? Ó, você faz... Tem Cuiabá que vai sair, né? Cuiabá é próximo. O ISS Cuiabá? Deve sair, é mais próximo, né? Para sair. E tem perspectiva de sair, você faz ameaça também. Tem perspectivas. Isso, você faz. Né? A ideia é não focar só num concurso, né? Abrir o leque, né? Fica na área. Exatamente, exatamente. Bom, pessoal, eu vou responder mais 2 perguntinhas aqui, eu vou escolher as melhores para a gente já encerrando a nossa live, que já está passando de 1 hora. Deixa eu achar uma bem legalzinha aqui. Essa é boa. No estudo por questões, você que vai responder, Elson. Tem que procurar por pegadinhas ou isso vai vir naturalmente? Por quê? Tem que procurar por quê? Pegadinhas. No estudo por questões, tem que procurar por pegadinhas ou isso vai vir naturalmente? E por quê? Não. Eu acho que é natural. Você vai vendo algumas pegadinhas ali, vai entrando na mente, você vai anotando de alguma forma, né? Eu acho que o mais importante é você ter um controle, tá? Então, você tem que ter o controle por disciplina, né? Por exemplo, português, você tem que saber se você está bom em ortografia, se você está fraco em crase, em pontuação. Então, você tem que ter um controle de todas as matérias e dentro de cada matéria, por assuntos, né? Para você saber onde você atacar depois. Quando você vai fazendo tanta questão, essa situação de você encontrar a pegadinha já acontece naturalmente. Você vai fazendo tanta questão, aí de repente você já começa aqui. Você queria me pegar aqui você não me pega, não. Você pôs a pegadinha aqui você também. Você começa já a ter naturalmente esse feeling. Você não sai parecendo, onde está a pegadinha? Não, isso vai vir naturalmente, porque você vai fazendo tanta questão, e por incrível que pareça, as pegadinhas se repetem. Às vezes, a pessoa uma banca coloca a mesma pegadinha de outra banca, ou a mesma banca coloca a mesma pegadinha de um concurso diferente. E isso, assim, vai vir naturalmente, tá? Não precisa ficar preocupada, não. Vamos lá, vamos responder essa última pergunta para a gente finalizar por hoje, tá bom? Quando estudavam por questões, o que vocês faziam? Além da repetição em um conteúdo já compreendido, para que o conteúdo de uma questão entrasse na memória de longo prazo de forma mais eficaz. Acho que deu para entender, né, Elson? Ele está perguntando como é que fazia para aquela questão entrar na memória de longo prazo. Assim, eu fazia
caderno de erros, né? Você vai anotando as questões que você erra com frequência. Às vezes você tem também a opção de flashcards, né? Tem o Anki, que eu recomendo muito. Você vai lançando essas questões que você erra com frequência. Fora isso, quando você faz muitas questões, você vai virando um robozinho de fazer questões. Você vai entrando na massa ali, você vai fazendo questões, vai aprendendo com elas. É interessante também ver os comentários, né? Então, tem os comentários no TEC, por exemplo, tem os comentários dos professores e tem os comentários dos alunos. Eu recomendo também você comentar, né? Uma forma de você aprender é você comentar as questões ali no TEC, né? Eu recomendo isso. Exato. A questão é... Tem até esse livro aqui, ele, por incrível que pareça, ele estava aqui do meu ladinho, que é esse Fixo Conhecimento. Ele traz 3 coisas que são muito importantes para nós concurseiros. Porque para nós concurseiros, a gente precisa guardar na memória de longo prazo. Porque a gente estuda uma coisa aqui para fazer uma prova daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, você precisa realmente dessa memória de longo prazo. E esse livro aqui, para quem não leu, é muito interessante. Ele traz 3 coisas muito importantes para isso. Você intercalar o estudo, ou seja, não estudar só matemática, só português, o dia inteiro, aquilo o dia todo. Então, isso é um ponto. Então, você intercalar as matérias. Estude um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, um pouquinho de direito constitucional, um pouquinho de, sei lá, direito administrativo. Você espaçar o estudo, tá? O que é espaçar um assunto? Você estudou atos administrativos hoje, estuda ele de novo só daqui uns dias. Não faça muito intenso, não fica só em atos administrativos o tempo todo. Amanhã você pega de novo atos administrativos. Não. Você espaçar isso, tá? E você variar, são essas 3 coisas. Você variar. O que é variar? É você estudar atos, aí depois você já pega vamos pegar um aqui, princípios do direito constitucional, aí depois você já pega a crase, é você variar os conteúdos, tá? São esses 3 princípios, intercalar, variar e espaçar. Não é só repetir, tá? Não é só repetir, você tem que encontrar um equilíbrio entre fazer essas repetições, mas de forma intercalada, variada e espaçada. Você não pode. Estudo intenso, ele só serve. O que eu digo de estudo intenso? Você ficar ali na matéria ou ficar ali no assunto aquele tempo todo. Ele só serve para te dar a falsa sensação de que está aprendendo. Quando você faz estudo intenso, ele te dá a falsa sensação que você aprendeu o conteúdo, mas na verdade você não aprendeu o seu conteúdo. É porque aquilo se transformou em algo familiar naquele momento. Em algo familiar naquele momento. Só que quando você intercala espaço e faz a variação dos assuntos, te dá uma sensação ruim, que é uma sensação de que eu não estou aprendendo. Não está aprendendo, de que eu não estou aprendendo. Mas o seu cérebro, enquanto você não estuda, ele está consolidando aquele pequeno estudo que você fez, ele está consolidando. Quando você volta a estudar eles passado de novo, você faz a recapitulação daquilo que já estava aqui e adiciona mais uma camadinha. Estuda mais daqui uns dias, o seu cérebro trabalhou naquilo ali, então aí você recapitula aquilo e adiciona mais uma camadinha de conhecimento. É isso que faz o estudo virar um estudo de longo prazo. Tá? Não é só repetir, você tem que repetir, mas de forma intercalada, espaçada e variada. Mais alguma coisa, Wells, para complementar? Assim, até em relação ao estudo durante o dia, né? Tem pessoas que querem estudar só uma disciplina por dia, né? Então, por exemplo, segunda-feira eu vou estudar só português, terça só matemática. Então, é interessante também colocar várias disciplinas no dia, né? Então, por exemplo, se você tem 10 disciplinas no seu edital, você tem que girar elas o mais rápido possível. Então, você coloca 3 disciplinas na segunda, 3 na terça, 3 na quarta. Quando quarta-feira você já está repetindo aquela primeira matéria que você viu. Então, essa ciclo girando mais rápido, você também gira mais rápido pelos assuntos, pelas questões, né? E parece que você não aprende assim, mas aprende. Tá? Aprende. E já é comprovado cientificamente que quando você tem a sensação de que você aprendeu um determinado assunto quando você faz o estudo intenso, isso se dissolve no longo tempo, tá? No longo prazo. E quando você fica com aquela sensação de que você não entendeu, que está tudo muito confuso, é porque o seu cérebro está consolidando. Aí você tem que cortar aquele ciclo para recomeçar ele de forma
espaçada um pouquinho mais para frente, tá? Um pouquinho mais para frente. E você fazer isso vai te possibilitar a firmar na memória de longo prazo, porque o cérebro ele não consegue, nem tudo que você estuda, no momento em que você está estudando, você só está absorvendo informação. Você só aprende quando seu cérebro consegue consolidar aquilo ali. Geralmente acontece quando você não está estudando. Você está dormindo. Quando você não está estudando, que é ou dormindo, ou fazendo qualquer outra coisa. E aí eu vejo muito concurseiro desesperado, achando que tem que estudar de noite, de dia, de madrugada, e não dá tempo nem para o cérebro entender que aquilo acabou, para ele falar, acabou, então deixa eu agora consolidar tudo o que ele absorveu aqui, deixa eu encaixar, pôr nas caixinhas aqui, tudo bonitinho, porque amanhã eu tenho que começar já com isso já reconstruído aqui dentro da minha cabeça. Bom, pessoal, então era isso. Welson, muito obrigada. O dia que a gente conversou, eu propus para você, você aceitou de pronto. E eu desejo muito sucesso para você nessa caminhada, agora que você entrou no Campo Grande. Lá só tem gente bonita, tá? Vou te dizer, você viu, né? Só tem coisa bonita ali, né? Gente bonita, gente legal. Não, o ambiente é 100%, é muito bom o ambiente da área fiscal, né? Eu que já tive outras profissões, já fui do Exército, então é totalmente diferente o ambiente, a convivência, né? A área fiscal aí é sonho, né? Hoje eu estou vivendo esse sonho, né? A Kirla também, então. Pessoal, uma última mensagem para vocês. Pessoal, continue, só continue. Só faça até dar certo, porque vai dar certo. E quando você chegar do lado de cá, você vai entender que tudo que você fez era parte do processo que você tinha que viver para merecer o momento em que você está vivendo agora. Porque se você não pagasse o preço que você pagou, não ia ser tão merecido quanto é. Não vale a pena, né? Então, se é muito fácil, você até larga, você deixa de mão porque não valeu a pena, você não pagou o preço, né? Não. Eu posso falar isso com autoridade, né? Então, eu caí várias vezes, né? Tropecei, fui reprovado, fiquei na discursiva em algumas provas, então eu posso falar que hoje o gosto da vitória é melhor quando você é reprovado, quando você tropeça, né? É bem melhor, assim. Tem até uma frase que eu gosto, que fala assim, é justo que muito custe o que muito vale, né? O que muito custe é o tempo que você passou estudando, porque vale muito a pena. Então, é justo que muito custe o que muito vale. Ótima noite para vocês, então, Elson. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Kirla. Boa noite aí para todos. Ótima noite. Bora destruir as questões. Até mais. Valeu. Valeu.